no texto de Provérbios capítulo 24, Provérbios 24. Irmãos, quais são os princípios que norteiam o nosso dia a dia? Será que nós temos alguns princípios e valores que guiam o dia a dia da nossa vida, o dia a dia da nossa família, do nosso lar? Ou será que você vive de maneira aleatória, se apropriando de qualquer coisa que a nossa sociedade tem imposto sobre nós? Será que você vive uma vida baseada em princípios e valores? Ou você vive uma vida que simplesmente aceita qualquer coisa? A pergunta é: quais são esses princípios e valores, se a sua resposta foi positiva? Será que nós conseguiríamos fazer uma lista compacta, na qual nós pudéssemos colocar e recorrer sempre que necessário, para voltarmos a nossa vida ao eixo, quando nós nos desviarmos desses princípios e desses valores? Eu acredito piamente que o livro de Provérbios é um livro ao qual nós podemos recorrer, um livro que nos demonstra de forma clara quais são alguns desses princípios. Quando nós olhamos para o capítulo 23 e para o capítulo 24 do livro de Provérbios, nós encontramos ali um bom ponto de partida para isso. Nesses dois capítulos nós encontramos não apenas provérbios, que são dizeres curtos, com princípios bem estabelecidos, mas também nós encontramos nesses dois capítulos claras admoestações e ordens que poderiam compor essa nossa lista de princípios. E quando nós examinamos esses versículos introdutórios, que nós faremos agora no capítulo 24 de Provérbios, nós aprenderemos um pouco mais sobre os princípios para se estabelecer uma vida, para se estabelecer um lar. Nesses dois capítulos nós encontramos 30 dizeres do sábio, e depois ele coloca mais alguns desses dizeres. E ali nós encontramos então versículos em duplas, versículo 1 e 2, versículo 3 e 4, 5 e 6, e assim por diante, que tratam exatamente desses princípios, os quais nós vamos nos focar nessa manhã. Vamos fazer então a leitura de Provérbios 24, do 1 ao versículo 6. Eu farei a leitura da versão revista e atualizada, que diz assim: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, ajude-nos nessa manhã. Ó Deus, nos faça entender a sua palavra, nos faça, ó Deus, viver a sua palavra. Use, ó Deus, o teu Santo Espírito para nos motivar, para transformar o nosso coração. Ó Deus, salva aqueles que não conhecem a Ti, que estão aqui em nosso meio. Tenha misericórdia de nós, em nome de Cristo que oramos, amém. O primeiro desses 4 versículos que eu creio que aparecem nesses 6 primeiros versículos do capítulo 24, ele aparece de forma bem clara logo no primeiro versículo, Provérbios 24, 1. Ele diz ali que nós não devemos ter inveja dos homens malignos. Ele diz: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. Irmãos, todos somos ou já fomos culpados do pecado da inveja. Nós dizemos que nós não somos invejosos. Nós falamos assim: desse pecado eu não sofro. Mas nós geralmente cobiçamos os bens dos nossos amigos.
Nós olhamos para os nossos amigos, nós vemos os seus cônjuges e nós cobiçamos ou invejamos os cônjuges dos nossos amigos. Nós olhamos para os filhos deles e nós vemos quão comportados, intelectuais eles são e nós começamos a invejá-los. Nós olhamos para a beleza das outras pessoas e nós invejamos aquilo que Deus deu a elas. Nós olhamos para o dinheiro, para a fama das pessoas que estão ao nosso redor e logo nós começamos a nos sentir inferiores. Começamos a achar que Deus não derramou sobre nós aquilo que nós mereceríamos ou que nós merecemos. Esse é um problema recorrente, irmãos. Esse é um problema antigo. Esse é um problema que surgiu com a serpente, que surgiu com Eva, que surgiu com Adão. É um problema que permanece. Eles invejavam a Deus, eles desejavam ser como Deus, e assim nós também o fazemos. Os irmãos de José o fizeram, colocando ele então numa cova. E nós vamos olhando para a história do desenvolvimento da palavra de Deus, e nós vemos isso de maneira recorrente. Vez após vez, esse pecado aparece. O salmista Asaf, ele também fala sobre esse mesmo pecado que ele sofreu no Salmo de número 73. Os irmãos podem abrir lá, no Salmo 73. Ali Asaf, ele externaliza os seus anseios, e ele declara como ele mesmo tanto invejava os malfeitores, os malvados, os homens maus. Salmo 73, no versículo 2 diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. E não é verdade? Tudo parece andar de vento em popa para esses que não temem a Deus. Os políticos corruptos sempre se safam no final. Os ladrões nunca permanecem presos. Os assassinos nunca são punidos de maneira adequada. Os ricos ficam mais ricos, muitas vezes às custas dos pobres. E nós, os mortais, sobrou o que para a gente? Essa é a impressão que nós temos. Nós sofremos e sofremos, enquanto os injustos sempre estão se dando bem. Irmãos, esse versículo, esse texto é na verdade um espelho da nossa sociedade. Era assim na época de Asaf, era assim que Asaf se sentia, e talvez seja assim que você também está se sentindo. E é aí que surgem diversos problemas. É aí quando nós nos deparamos com essa realidade que não é justa, que nós começamos a olhar o mundo com as lentes do próprio mundo. E é aí que os problemas começam a proliferar. Nós começamos a enxergar que a vontade de Deus não é, na verdade, algo tão bom para mim. E nós vemos a vontade de Deus de mau grado. Nós começamos a colocar o nosso foco nas coisas que são terrenas e não nas coisas que são eternas. Nós começamos a comparar a nossa situação à situação dos perversos, dos arrogantes. Você já parou para pensar nisso? Você não começa a comparar a sua situação com a situação de homens piedosos, mas você compara a sua situação com a situação dos perversos, dos arrogantes, daqueles que não temem a Deus, e nós achamos que nós estamos numa situação pior. Na verdade, nós começamos a nos vitimizar, nós começamos a invejar aqueles que obtêm o ganho de forma injusta, e nós achamos que isso é o normal, que isso é o bom, que isso é o certo. E como Asaf, nós declaramos no versículo 13 e 14, com efeito, inutilmente conservei puro o coração
e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Olha, não valeu a pena. Não valeu a pena. Ser justo no meio de pessoas injustas não vale a pena. Permanecer fiel a Deus no meio de pessoas que não temem a Deus, não vale a pena. Eles têm muitas coisas boas, enquanto eu estou aqui sofrendo e sofrendo. Mas não é isso que nós devemos fazer, irmãos. O princípio encontrado nesse primeiro versículo é um princípio claro, é uma ordem. E diz: não inveje os malignos, não deseje a companhia dessas pessoas. Você não entende com quem que você está lidando quando você deseja a companhia dessas pessoas? Provérbios 24, 2, versículo 2, na NVI diz assim: pois a destruição é o que planejam no coração, e só falam de violência. E você realmente acha que você vai se sair ileso ao se misturar com esse tipo de gente? Irmãos, saibam que não há amigos nesse meio. Amigos verdadeiros não existem no meio de pessoas como essas. Alguém que te faz pecar, ou alguém que peca juntamente com você, não é seu amigo. O seu amor é, na verdade, puro ódio. A sua paixão, a sua lealdade, na verdade, são mentiras. E quando você menos esperar, você estará completamente só, isolado, perdido e afundado nos seus pecados, sem ninguém a recorrer. Não se engane. Essas pessoas não te amam, essas pessoas não desejam o seu bem. A questão é o que nós temos feito para evitar a companhia dessas pessoas. Será que nós, de uma forma assim, até jocosa, dizemos: não, eu tenho me empenhado para não caminhar com essas pessoas, para não invejá-las, então eu só vou no happy hour a cada 15 dias agora. Agora eu só participo das rodas de fofocas e de coisas podres com os meus amigos por 1 hora no máximo por dia. Agora eu só me encontro com as fofoqueiras de plantão para jogar a conversa fora 3 vezes por semana. Irmãos, vamos acordar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos estipular barreiras, levantar muros bem claros e altos contra essas coisas. Não se engane pensando que o provérbio, ele está falando apenas desses homens brutões, dos valentes. Ele fala aqui de homens malignos. São justamente esses homens que Asaf fala no Salmo 73, que são os invejosos. Mas Asaf, ele não permaneceu ali. Asaf recorreu a Deus. E quando ele se encontra com Deus, ele vê a diferença e o problema onde ele estava se inserindo. Pelo contrário, nós devemos buscar o que o princípio número 2 diz. Ao invés de criar amizades e andar invejosos desses homens, nós devemos buscar a sabedoria. Versículo 3 e versículo 4. Ele diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa. Os alunos da Trinitas talvez se recordem dessa música. E com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deletáveis. E o que seria buscar a sabedoria? Bom, Asaf nos auxilia nesse ponto, lá no Salmo 73, agora no versículo 17. Dá uma olhada lá comigo. Ele diz assim: quase que os passos dele se resvalaram, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim daqueles homens. Quando os nossos olhos, quando os nossos pensamentos são fielmente e finalmente afinados, conforme o tom da eternidade e a sintonia estabelecida com o próprio Deus,
irmãos, é aí que nós começamos a cair em si. É aí que nós entendemos a nossa situação. Aí que nós entendemos o local onde nós estamos, as pessoas com quem nós estamos vivendo e aquilo que nós estamos fazendo. E aí então nós damos conta daquilo que nós estamos realizando. E as coisas começam a ficar mais claras. Aquela parte nebulosa que tapava os nossos olhos se dissipa. E nós conseguimos enxergar a luz. E não é por meio da inveja que nós vamos obter aquilo que tanto nós desejamos. Como o versículo diz, é por meio da sabedoria. Irmãos, a sabedoria, ela pode ser definida como a habilidade em viver, a destreza em saber viver à luz da palavra de Deus. O que o comentarista Matthew Henry diz, que eu vou citar aqui, não é algo muito simplista, mas muitas vezes nós queremos espiritualizar coisas práticas que a palavra de Deus nos diz e nos traz. Olha só o que Matthew Henry diz sobre esse trecho. Ele fala assim: aqui Salomão demonstra que um homem com uma gestão prudente pode aumentar sua fortuna e sua família por meios legais e honestos, mantendo uma boa consciência, um bom nome e a bênção de Deus sobre o seu trabalho, e mesmo que o outro seja enriquecido um pouco mais cedo, essas bênçãos que ele está recebendo de Deus, por meio da sabedoria, durarão muito mais tempo. Se nós seguirmos os passos e a sabedoria divina, nós obteremos bênçãos. Mas muitas vezes nós confundimos a sabedoria divina com a astúcia humana. Nós queremos apressar os processos. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Não confunda, irmãos, sabedoria divina com astúcia humana. Não confunda a sabedoria que vem de Deus com a sua inveja somada à sua sagacidade. Deus, Ele honra aqueles que usam da sua sabedoria. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele nos lembra que há apenas duas maneiras de se estabelecer uma casa. São as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou nós estabelecemos e fundamentamos o nosso lar, a nossa casa, sobre a areia ou sobre a rocha. E a rocha seria aqui aquilo que há de mais sábio. Irmãos, quais são alguns desses princípios sábios e sólidos sobre os quais nós temos estabelecido o nosso lar, a nossa casa, a nossa vida? Será que nós temos buscado a sabedoria humana, os princípios de sucesso que o mundo estabelece para que nós possamos firmar a nossa família? Ou nós buscamos esses princípios na palavra de Deus? Espiritualmente falando, é somente a palavra de Deus que pode e deve guiar as nossas decisões, as nossas motivações, as nossas interações. Se você seguir qualquer outro conselho que não esteja firmado na palavra de Deus, saiba que o fim dele é a perdição. Nós precisamos seguir os exemplos bíblicos. O Senhor Jesus fala no livro de Lucas sobre o planejamento. Irmãos, sem um plano, há apenas uma certeza: fracasso. Se nós não estabelecermos planos, nós temos por certo que nós fracassaremos. Não deixe ao acaso o futuro da sua família. Não ache que simplesmente você deixar as coisas andarem, caminharem, que elas se resolverão. Não, os problemas crescerão. Os problemas, eles só vão se juntar a mais e mais problemas. Resolva as discussões que você tem com seu cônjuge, no momento, no ato. Não deixe que o sol se ponha antes que você trate dos problemas que devem ser tratados. E muitas vezes nós queremos
ouvir os conselhos dos sábios desse mundo, mas nós evitamos aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e haja conforme as suas expectativas. E o resultado disso? Deus trabalhará na sua vida, o mais Ele fará. Não seja, portanto, remisso, não seja, portanto, preguiçoso e nem demasiadamente zeloso para não se exacerbar também, causando danos à sua própria família. Significa que nós devemos nos dedicar no nosso trabalho, mas não ao ponto de negligenciar os nossos filhos. Nós devemos nos dedicar ao nosso trabalho, ao nosso chamado, ao nosso ganha-pão, porque é responsabilidade nossa, mas não ao ponto de negligenciar o nosso relacionamento matrimonial. Nós devemos sim trabalhar de forma sábia, e muitas vezes isso não significa simplesmente trabalhar mais horas, mas trabalhar de maneira mais eficiente. Nós precisamos sim construir hábitos e momentos saudáveis com os nossos familiares e desfrutar dos anos que nós temos juntamente com eles, porque o tempo voa, irmãos. O tempo voa. Enfim, nós devemos viver de uma forma em que nós não vamos nos envergonhar e principalmente envergonhar o nome do nosso Deus. Porque saiba que Deus está nos observando. Nós dizemos que nós devemos viver diante da face de Deus. Sabe por quê? Porque, de fato, em todos os momentos do nosso dia, nós estamos, sim, diante da face de Deus. Lembre-se, portanto, do terceiro princípio, irmãos. Versículo 5. A sabedoria é melhor do que a força. A sabedoria, ela é melhor do que a força bruta. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Se nós fizéssemos aqui um paralelo com o mundo das artes marciais, logo nós nos lembraríamos aqui dos feitos da família Gracie, do jiu-jitsu Gracie, em que anos atrás eles colocavam aquele homem mirradinho de 65, 70 quilos, para competir contra um brutamontes de 120 quilos. Em questão de minutos ou até segundos, aquele homem pequeno, mas sábio, naquela arte que ele dominava, finalizava aqueles brutamontes. Nós podemos fazer um paralelo aqui. Eu quero dizer justamente isso. A sabedoria, ela supera a força, e muitas vezes na vida nós somos os brutos, nós somos os fortes. Nós achamos que somos sábios, porque nós somos fortes, porque nós temos recursos, porque nós temos a quem recorrer nesse mundo, quando na verdade nós deveremos recorrer à sabedoria divina. Lembre-se da imprudência de Pedro, quando ele ataca aquele soldado que está ali, diante do Senhor Jesus Cristo, naquela noite, para levá-lo cativo, para que Cristo fosse crucificado. E Pedro, de uma forma imprudente, saca a sua faca e corta a orelha daquele soldado. Mas num gesto, numa demonstração de sabedoria divina, o nosso Senhor Jesus Cristo corrige aquele erro e ensina a Pedro e a todos nós. Irmãos, uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Você não tem domínio próprio, saiba que há algum problema aí. Se você não consegue se controlar, existe algum problema. Talvez o fruto do Espírito aí não esteja presente, porque o Espírito talvez não esteja presente. Você perde a paciência com coisas simples, com nada, com coisas estúpidas. Então você é dominado por essas coisas. Você é dominado por aquilo que consegue te tirar do sério. O seu filho, a sua filha te tira do sério com apenas um gesto, com uma palavra. E você, sendo adulto nessa interação,
consegue perder aí a paciência por conta de uma coisinha que o seu filho ou a sua filha fez? Sabe o que isso está nos demonstrando? Que Ele é quem te domina, é o seu filho que te domina. É ao nós nos submetermos a Deus, quando nós nos tornamos cada vez mais próximos de Deus, mais conhecedores desse Deus, nós ao mesmo tempo estamos nos tornando mais preparados para suportar as afrontas do dia a dia. Quanto mais dominados pelo Espírito Santo de Deus, menos propensos nós seremos a sucumbir às nossas próprias fraquezas, irmãos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós teremos mais força, mais sabedoria para lidar com as dificuldades da nossa vida. E lembre-se, é muito melhor se submeter ao Todo-Poderoso do que ser sobrepujado pelo seu pecado ou pela vontade de qualquer outra pessoa. É muito melhor ser escravo de Cristo do que escravo dos seus próprios pecados ou dos pecados de outra pessoa. Irmãos, de fato, a sabedoria é muito melhor do que a mera força. E o quarto e último princípio se encontra no versículo 6, é de que a sabedoria, ela existe na multidão de conselhos. Salomão diz assim: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Nós já estabelecemos aqui que a sabedoria é melhor do que a força. Logo, quanto mais sabedoria, melhor. Se a sabedoria é melhor do que os atributos que nós temos, do que todos os nossos equipamentos, do que o nosso braço forte, do que os brutamontes que podem guerrear conosco, melhor ainda é ter o quê? Mais sabedoria, e não mais desses elementos. É na multidão dos conselhos que a sabedoria pode ser encontrada. Para nós que já passamos pela adolescência, esse período da vida é tido como um período difícil. Os pais de adolescentes sabem muito bem do que eu estou falando. Os pais de adolescentes entendem muito bem esse período em que eles estão vivendo, que seus filhos estão vivendo. Seus amigos, os adolescentes, são sempre mais inteligentes, espertos do que os seus pais. Tudo aquilo que você sabe, as suas ideias, são sempre melhores do que as ideias das outras pessoas. Você sempre é o mais descolado, o mais legal, o mais intelectual, o mais antenado, o mais informado, seja lá o que for. Você sempre acha que a sua geração é sempre a melhor. Isso aí também é um pecado que todos nós sofremos, né? Nós sempre achamos que nós estamos numa melhor situação do que os outros, quando as coisas cooperam para nós, ou que nós estamos numa pior situação do que os outros, quando as coisas vão nos evidenciar, não é? Abre um parêntese aí, se um colega de trabalho falar para você que mora longe do trabalho e que demora 30 minutos para chegar no trabalho, você vai falar que a sua situação é sempre pior do que a dele. Ah não, eu demoro 50. Agora, se o colega de trabalho estiver contando vantagem e falar que ele demora 5 minutos para chegar no trabalho, não, você não sabe, eu moro aqui na frente, eu moro aqui dentro, eu chego muito mais rápido do que você. Isso volta para o nosso ego, para o nosso eu, para o nosso eu. E nos adolescentes isso parece ser algo mais recorrente, justamente por quê? Pela falta de sabedoria, pela falta de experiência que tiveram ainda na vida, de olhar para as outras gerações e não enxergar nelas a sabedoria que vem muitas vezes com o tempo. Irmãos, Deus, Ele dispensa sabedoria, e Ele não faz isso de forma uniforme a todos nós. Por isso nós devemos buscá-la no local mais propício a encontrá-la, e esse local é na multidão dos conselhos. Por isso nós devemos estar com os nossos ouvidos abertos e antenados para ouvir os conselhos, mas não qualquer conselho, os conselhos que caminhem de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, antes de você compartilhar a sua opinião
sobre todos os assuntos possíveis e inimagináveis, considere esse princípio. O que você sabe sobre a Ucrânia e a Rússia, para falar sobre a guerra que está acontecendo lá com tanta firmeza e convicção? O que você entende de economia para falar se isso ou aquilo está certo em determinadas ações do governo, ou disso ou daquilo? Irmãos, considere esse princípio. Quantos livros você já leu sobre determinado assunto antes de você tecer algum comentário com tanta autoridade sobre aquilo que você está falando? Preste atenção nas suas atitudes. Talvez nós precisemos estar mais dispostos a ouvir do que a falar. E por que não usar isso na busca pela sabedoria? A sabedoria, ela se encontra na multidão dos conselhos e não na multidão das palavras. Não é no muito falar que há sabedoria, mas nos muitos conselhos. Não é o seu muito falar, ou a sua língua solta, ou a língua solta de alguém, que vai te beneficiar, mas sim o dar ouvidos a conselhos sobre determinados assuntos, advindos de pessoas que têm alguma autoridade sobre esses assuntos, porque os conhecem. E quando nós falamos sobre a sabedoria divina, nada melhor do que recorrer à palavra de Deus e a pessoas que conhecem a palavra de Deus. Irmãos, a vida, ela é muito dura e muito curta para você ficar batendo a sua cabeça para lá e para cá sozinho, achando que você não precisa de ninguém. Feitas pela congregação e não simplesmente por um ou por outro pastor. Irmãos, quando as circunstâncias da nossa vida nos conduzem a situações difíceis, nós devemos recorrer a irmãos mais maduros, mais experientes. E dessa forma você vai se surpreender com a ajuda que esses irmãos podem nos fornecer. Olhe para esses irmãos mais velhos em nosso meio, não com aquele olhar de desprezo e de desdém, pensando, eles não sabem nada. Talvez eles não tenham a teologia que nós esperamos, tão aprofundada, mas eles tenham um relacionamento com Deus que possa te servir e muito. E que por meio dele, Deus dispensa a sua sabedoria para nos ajudar em decisões difíceis. Veja nesses irmãos a graça de Deus, e que Deus concedeu a eles anos e anos e anos, para que eles pudessem, sim, compartilhar da sabedoria nessa jornada que eles tiveram, que talvez seja muito mais longa do que a sua. Talvez você acha que você está aí tão bem, com seus 30, 40, 50 anos, e não precise recorrer à sabedoria de um irmão de 80, quase o dobro da sua idade. Agora, cheque se esse padrão que ele está, ou se esses princípios que ele está compartilhando com você, estão ali firmados no padrão que é a palavra de Deus. Irmãos, lembre-se que em Cristo nós encontramos todos esses princípios aplicados e demonstrados. Jesus não era alguém que agia com inveja. Paulo nos diz em Filipenses 2:6 que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse é o nosso exemplo. Não invejando ou achando por usurpação que deveria ser igual a Deus, sendo o próprio Deus, ele deixa ali essa ideia, né, ele assume, na verdade, uma forma de servo, sendo totalmente homem e totalmente Deus, mas não se valendo dessa sua natureza para que pudesse viver como homem. Cristo cresce como homem. Cristo é instruído em sabedoria como homem. Ele se submete
ao seu pai e à sua mãe terrenos. E ele vive de forma perfeita. Ele vive de forma que serve de demonstração para nós. Jesus buscava constantemente a vontade do Pai, como ele faz também em Lucas 22, 41, 42. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus buscava a vontade de Deus Pai, para que ela fosse cumprida em sua vida. Jesus também demonstrou em sua morte a precedência da sabedoria sobre a força. Irmãos, imaginem que Cristo, quando Lucas diz em Atos, foi crucificado, eles estavam naquele momento matando o autor da vida. O autor da vida foi crucificado. Filipenses 2,8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando ele cura ali a orelha daquele soldado decepado por Pedro, Jesus diz o seguinte: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Bom, se tinha uma coisa a qual Cristo poderia recorrer, era a força. Todos estão debaixo do seu comando. Ele poderia recorrer a legiões de anjos para que ele fosse protegido. Mas ele recorre à sabedoria divina. Jesus, homem, ele cresceu e se desenvolveu debaixo do conselho e da sabedoria de pessoas que foram guiadas pela sabedoria humana. Lucas 2:52, e crescia Jesus no quê? Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e também diante dos homens. Irmãos, qual a sua desculpa para viver uma vida desregrada, uma vida que desagrada a Deus, uma vida que é vivida de forma independente e alheia à sabedoria de Deus? A palavra de Deus, ela nos confronta, mas ela também nos ensina como deve ser o nosso proceder. Não invejeis os homens maus e nem deseje a companhia deles. Busque a sabedoria de Deus e não a sabedoria do mundo. Lembre-se que é muito melhor ser sábio do que ser forte, e que você pode encontrar a sabedoria na multidão de conselhos. Irmãos, o exemplo de Cristo já nos foi posto. Cabe a nós clamarmos por sabedoria a Deus, que nos dá liberalmente, por meio do seu Santo Espírito. E certamente, quando nós clamarmos, Ele nos guiará na maneira que nós devemos caminhar. Não sejamos, irmãos, sábios aos nossos próprios olhos, não sejamos aqui sábios diante dos homens, mas descansemos na sabedoria divina, ansiando-a, buscando-a, obedecendo-a, tendo em nossa mente o nosso propósito maior, que é a glória de Deus. É para isso que nós vivemos, e é por isso que nós recorremos à sabedoria divina. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ajude, nos dê, ó Deus, sabedoria para vivermos uma vida justa, piedosa, diante desses homens maus, diante de pessoas que não temem ao Senhor. Ó Deus, nos ajude para que possamos ter sabedoria divina para guiar as nossas famílias, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, nos perdoe, tenha misericórdia de nós. Em nome de Cristo que oramos. Amém.